Bom, e ontem o Donald Trump fez declarações denunciando a criminalidade em diversos países, inclusive ele incluiu a capital aqui do Brasil, Brasília. O norte-americano diz que houve 13 homicídios a cada 100 mil habitantes da capital, o que é uma mentira. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal mostram que houve um número bem menor do que 13 por 100 mil. 6,9 casos por 100 mil habitantes no ano de 2024. Para a gente falar sobre todas as peripécias do Trump, não sei se todas, mas algumas, eu converso agora com o internacionalista Roberto Goulart, que está sempre aqui com a gente, para falar basicamente sobre essas peripécias do Trump, né, Roberto? Obrigada pela presença de novo, bom dia. Caramba, né, o Trump, embora a gente tenha tido um refresco em relação ao tarifaço, pareceu que eles queriam negociar, agora já a reunião com o Fernando Haddad, com o Ministério da Fazenda, com a Secretaria de Tesouro lá dos Estados Unidos, o Scott Bessent, não vai rolar, mas tinha aí essa possibilidade de conversa, parecia que essa situação estava um pouco melhor, então economicamente no lado comercial estava bom, ou mais tranquilo, e a questão do foco do Trump com a justiça brasileira ainda estava muito intensa, e agora ele trouxe esse novo elemento ontem para falar sobre os crimes no mundo todo, para falar principalmente sobre as ações que ele quer fazer lá em Washington, né, de retirar as pessoas em situação de rua. Ele falou desse número que não é um número real, não sabemos de onde ele tirou o número que ele falou ali da capital do Brasil, e é curioso, porque ele foi tirar ali um número de um lugar que é dos mais seguros que a gente tem aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no plano piloto, é uma situação bem mais tranquila do que em qualquer outro canto que a gente que ele poderia pensar, mas ele foi falar sobre a capital do Brasil e falou bastante errado. Bom dia, Roberto. Bom dia, Natália. Um prazer falar com você e toda a sua audiência. Olha, Natália, me surpreendeu que ele se referiu a Brasília como a capital do Brasil, porque a expectativa é que ele dissesse que fosse Buenos Aires, né, e desse os números de Buenos Aires. Porque o Trump, a gente sabe, ele é muito ruim, né, de geografia, é ignorante em muitos temas, né, temos que dizer claramente. E ele usa números, né, inventa, enfim, contextos para tentar justificar essa política tão agressiva que ele está fazendo na capital Washington, que também tem números, né, relativamente baixos de violência, considerando o padrão, né, nos Estados Unidos. Se você tem cidades como Chicago, né, que é os mais violentos nos Estados Unidos, a quantidade de homicídios que tem, por exemplo, em Baltimore, né, que também não é muito alto, fica a 50 minutos de trem de Washington, enfim, e exagerando uma situação, né, a percepção de violência na capital, para fazer oposição política à prefeita, que é do Partido Democrata. Vale lembrar, Natália, que logo no início do governo Trump, ele acabou com o home office, né? Ou seja, o trabalho em casa, uma parte do trabalho dos servidores públicos, né, da capital, a pedido da prefeita, inclusive porque viu o esvaziamento do comércio, o esvaziamento das ruas, né, e, portanto, agora chegando nesse tema da segurança, que ele quer federalizar a polícia e, portanto, fazer uma espécie de intervenção dentro do próprio Estados Unidos. Então, como você bem destacou, o Trump erra mais uma vez feio, e olha que os Estados Unidos têm uma embaixada aqui em Brasília, né? Poderia se consultar, né, com a embaixada e teria evitado essa gafe. Mas a embaixada também não está ali muito amiga do Brasil, né? Tem sido uma relação cada vez mais tensa. Acho que vale a gente repetir em relação ao tarifaço. Ele fala do tarifaço em 9 de julho, aí acontece todo aquele temor, aí pertinho da data ele prorroga, tira ali 700 produtos para o tarifaço dos 50%, coloca em 10%, mostrando que poderia ter ali uma negociação, dá diversas declarações de que está ali só esperando, ou não só esperando, mas que atenderia uma ligação do presidente Lula, que não estava ali muito tenso com essa questão. Mas aí a gente vê que recorrentemente ataques
de narrativa são feitos contra o nosso país, contra o Brasil, em diversos setores, né? Teve a Lei Magnitsky com o ministro Alexandre de Moraes e o tempo todo eles voltam a essa questão dizendo que não é só com Moraes, que pode acontecer com qualquer outro ministro que o apoie, qualquer outro governante, parlamentar que esteja próximo do ministro Alexandre de Moraes. Aí ontem, no meio de um discurso falando sobre uma questão super polêmica, como você bem pontuou, vem e fala de um número do Brasil e é um número errado, não faz muito sentido, né? Enfim, e tem essa desmarcação, faltando um pouco mais de um dia, nessa agenda tão importante, que seria muito importante, uma sinalização dos dois lados, aí de Brasil e Estados Unidos, dessa reunião do ministro Fernando Haddad com o Scott Bessent, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que seria amanhã, por telefone, no primeiro momento, que até o ministro da Fazenda declarou ali que era mais uma questão política ali, que aí muito mais interno aqui de Brasil, que declarações de algumas partes aqui, principalmente da direita bolsonarista, atrapalharam, portanto, ou que seguem atrapalhando essa negociação. Roberto, a gente tem diversos assuntos, eu acho que dá para a gente pular um pouquinho a questão de Brasil e Estados Unidos, para registrar, né, a morte do Miguel Uribe, um presidenciável na Colômbia. Ontem foi registrada a morte dele, ele ficou 2 meses internado, né, ele sofreu esse atentado, disparos no meio da rua, né, durante ali uma mobilização dele, faz parte, né, os pré-candidatos, os presidenciáveis fazem isso aqui no Brasil, lá também. É uma situação, sempre uma situação muito preocupante, a dos atentados, né, com candidatos, sempre muito preocupante por vários motivos, mas principalmente em relação à democracia, né? Não é assim que se resolve na democracia, não é com violência, né, com rompimento, a tentativa do rompimento do Estado Democrático de Direito. Sim, Natália, é uma tragédia o que aconteceu, né, lá atrás, né, há 2 meses, 3 meses, e que resultou agora na morte do Miguel Uribe, de 39 anos. E a Colômbia, o histórico de violência, né, que a Colômbia passou, sobretudo nos anos 80, né, e começo dos anos 90, já não víamos isso nas últimas eleições. E, inclusive, na eleição passada, em que o Gustavo Petro foi eleito, não tivemos o registro, né, de violência, né, desse tipo, né, seja atentar contra a vida dos candidatos e por aí vai. Na eleição do Brasil em 2022, vale lembrar que teve um comício do Lula no Rio de Janeiro, em que o Lula usou colete à prova de balas, né? Ou seja, isso também é um sinal, né, de debilidade da nossa democracia. E depois o presidente Lula, né, como candidato, é claro, em 22, ele passou a fazer mais comício em locais fechados, onde era mais fácil o controle, né, seja de entrada e saída, revistas e por aí vai, tornando o ambiente minimamente mais seguro, né? Então, o candidato, né, que era pré-candidato ainda, porque não estava registrado, mas ia ser indicado, tudo leva a crer, acabou sendo alvejado, né, por 2, 3 tiros, que acabaram, como a gente vê, foram fatais, né, embora ele tenha sido socorrido e havia alguma expectativa. Isso mostra também, né, a violência na política, né, na América do Sul. Nós vimos também recentemente, no caso do Equador, né, o Fernando Villavicencio também foi assassinado enquanto estava fazendo campanha. Isso é trágico e isso deve ser repudiado por todos os governos democráticos da nossa região, não só, mas sobretudo da nossa região, e torcer para que a Colômbia supere esse episódio e possa ter eleições, né, enfim, presidenciais, num clima que é de debate de programas, debate de posições políticas e não, né, com o uso da violência. A América Latina, né, professor, é marcada por esses períodos cíclicos de violência, de atentados. Então, a gente teve na América Latina a ditadura militar, e a Colômbia passou por por muitos anos, né, dos cartéis se influenciando muito na política, inclusive com grandes traficantes sendo parte, né, do parlamento. Então, imagino que
é sempre uma atenção, né? E uma atenção quando uma situação dessa acontece, é aquele medo, né, dessas pessoas passarem de novo por situações assim. A América Latina passa por essas fases cíclicas e principalmente dos atentados contra a democracia, né? O temor sempre volta. É uma busca permanente, né? E a gente vê que avançamos muito, Natália, da institucionalização mesmo, Uhum. né? A defesa da democracia. E nós vimos que mais nos anos recentes os ataques têm vindo sobretudo da extrema direita, né? Então, com campanhas, né, defendendo abertamente a tortura, alguns candidatos, relativizando períodos ditatoriais, fake news, o uso de desinformação constante. Isso também debilita, e nós sabemos, fortemente a democracia. Na América Latina, se como eu mencionei, a eleição do Equador, né, com o Villavicencio foi assassinado, agora um pré-candidato na Colômbia, né, no Brasil também tivemos alguns episódios de violência em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, na campanha de 2018, ele chegou a fazer gestos dizendo, olha, tem que fuzilar, né, os petistas e por aí vai. E isso acaba incentivando. Nós tivemos no Brasil casos não envolvendo diretamente naquele momento e ano seguinte políticos, né, em campanha, mas nós tivemos apoiadores de lado a lado. O caso, né, do Paraná, em que um bolsonarista invadiu uma festa e assassinou, né, enfim, o pai da criança. Nós tivemos amigos, né, no interior do Brasil também, que por desavença acabou matando, né, um matou o outro e por aí vai. Então, essa violência política ela acaba transbordando também, né? Mas vale lembrar que o Brasil, falávamos, né, dos homicídios, o Brasil, no ano passado, reduziu um pouco, mas infelizmente o número é muito alto, né, Natália? Cerca de 46 mil homicídios por ano. Então é muito alto ainda. O Brasil tem um padrão de violência, enfim, sobretudo o pior crime que existe, que é o crime contra a vida, muito alto. E como você bem destacou, nós temos ilhas no Brasil e Brasília acaba sendo, né, você destacou o plano piloto, sobretudo, um desses refúgios, entre aspas, né, se é que podemos dizer assim, onde se registra menos violência, né, sobretudo contra a vida. E diferentemente da maior democracia do mundo, os Estados Unidos, que não puniram, né, as pessoas, não puniram como a gente vê que pode acontecer aqui no Brasil em relação à suposta trama golpista, o julgamento deve acontecer em setembro, pessoas muito importantes do Exército, das Forças Armadas, um ex-presidente da República, né, que vem respondendo sobre as suas condutas em relação a essa suposta trama golpista. E lá nos Estados Unidos, a gente teve Donald Trump, inclusive, se reelegendo presidente. Não aconteceu nada com ele em relação à invasão do Capitólio, que aconteceu um ano antes da nossa destruição da Praça dos Três Poderes. Então, diferentemente da maior democracia do mundo, aqui no Brasil, a gente vem muito atento e a judicialização dessas questões todas de uma possível tentativa, né, violenta de rompimento do Estado Democrático de Direito. Voltando então a falar sobre... na verdade, antes de falar dos Estados Unidos, acho que dá pra gente falar sobre crime de guerra, e aí crime de guerra atualmente dá muito pra gente ficar ali entre Israel e Hamas, né? A guerra começou ali com um crime de guerra de Hamas contra Israel, agora a gente vê a situação na faixa de Gaza, de quase 200 pessoas que morreram por fome, desnutrição, por a comida não chegar a essas pessoas, por não terem corredores humanitários que funcionem, né? Do lado de Israel, Israel diz que o Hamas não faz com que essa comida e essa ajuda humanitária chegue, e do lado do Hamas, eles, enfim, seguem ali na guerra e dizendo que não, na verdade, essas pessoas estão morrendo de fome mesmo, porque Israel não deixa chegar toda essa ajuda. Enfim, a gente teve 6 jornalistas que morreram, né, num ataque a uma tenda, do lado de um hospital, inclusive, de Israel, que mirava principalmente um desses jornalistas, que Israel diz que tinha um envolvimento com Hamas. O que a gente sabe do Anas al-Shaif é que ele é um jornalista premiado, até ano passado trabalhava na Reuters, essa é a imagem dele,
E é sempre muito preocupante, né, Roberto, quando, primeiro que a justificativa de Israel do envolvimento do Hamas com o Hamas mostra o quanto é falha, né, falhas as justificativas dos dois lados, porque atingir uma tenda de jornalista já é uma coisa assustadora, né? Os jornalistas estão lá para registrar a história, corajosamente, muitas vezes doando a sua própria vida para fazer o registro disso tudo que vem acontecendo. E aí atingir uma tenda para principalmente matar um jornalista que, de acordo com Israel, sem grandes provas, né, não mostrou aí, não conseguiu comprovar a ligação do Hamas com o Hamas, é um negócio assustador, né? Inclusive para todos, para minha classe, para os colegas que estão lá, é um negócio assustador. É tão grave quanto matar civis de fome, de desnutrição, matar a imprensa que está lá, não está em nenhum dos dois lados, está ali para registrar o que está acontecendo, né? Natália, a gente tem anualmente, né, o relatório da Repórteres Sem Fronteiras, né, que mostra como você, seus os colegas de profissão, o risco que eles correm, onde eles mais correm risco no mundo, né? Então a gente tem para a América Latina, para a Europa, para o Oriente Médio, enfim. E não é só ataques como esse de Israel contra, né, na faixa de Gaza e para matar o jornalista, e é claro, está matando quem está mostrando exatamente o contrário do que Israel diz, né? Então é o caso, né, as imagens da faixa de Gaza falam por si só, mas Israel, só ele está certo, o restante do mundo inteiro está errado, e ele e o Trump, que acha que ele está meio errado, né? Não acha que ele está totalmente errado, está só meio errado. E nós vemos que essa violência contra os jornalistas, né, também tivemos isso na guerra do Iraque, onde os Estados Unidos atacaram hotéis onde estava abrigada a imprensa. Esse hotel aqui só tem a imprensa. E olha, a câmera dele foi confundida com um canhão, a câmera dele foi confundida com uma arma. Enfim, as desculpas são as mais estapafúrdias, né, possíveis. E esse caso, né, um caso doloroso, a quantidade de jornalistas que já morreram, né, também nesse conflito, cobrindo conflitos na região, né, nomes importantes do jornalismo internacional estão vinculados, né, à cobertura no Oriente Médio, entre outras partes do mundo, é claro. E essa violência cometida contra a imprensa, né, é também para mandar um recado para os outros que estão lá, né, dizendo, olha, não é seguro ficar aí, é melhor vocês saírem e ter um apagão da realidade do que está acontecendo e deixar só o exército israelense fotografar, filmar, né, transmitir as imagens e dizer, olha, tá vendo, a vida aqui não está tão ruim assim, eles estão sendo bem tratados. Ao mesmo tempo, o que dentro de Israel vai ampliando, né, a comparação com campos de concentração, dentro de figuras públicas importantes em Israel, né, para mostrar que a situação é gravíssima, mas o projeto do Netanyahu, ele disse esses dias, entre aspas, que ele tem que terminar o serviço dele, algo assim, terminar o trabalho, né? Isso. Ou seja, o que seria terminar esse trabalho, né? Seria o quê? Expulsar os palestinos de lá, tornar inviável a vida de uma vez por todas, né, na faixa de Gaza, inclusive dizendo quem é que deve governar a faixa de Gaza. Eles querem escolher, querem colocar as condições, ou seja, usurpando toda e qualquer autonomia do povo palestino. Então essa violência, ela não está restrita, nós estamos vendo apenas aos palestinos, mas agora também segue atingindo cada vez mais a imprensa profissional, a imprensa, enfim, que está lá. E vale lembrar que recentemente também um dos personagens, né, que participaram do documentário premiado com Oscar esse ano, chamado Sob o Chão, que trata do conflito na Palestina, foi assassinado também à luz do dia, né? Então, Israel não tem nenhum pudor, né, o Estado israelense, né, o governo Netanyahu, em assassinar jornalistas. E é interessante porque se fosse um jornalista dos Estados Unidos, talvez a repercussão tivesse sido outra, né? Ele estivesse dando explicações nesse momento. Exatamente, mas eram 6 jornalistas da Al Jazeera. Para atingir então o Benjamin Netanyahu disse que mirou numa tenda
da imprensa, assim como o professor muito bem ressaltou. Sem a imprensa a gente não tem o registro, né, do que está acontecendo. E esse é o ponto mais grave do assassinato da imprensa nesses conflitos que precisam ser registrados, né? A gente não teria essas imagens que a gente está vendo, tem um selinho ali escrito Viore, é de uma das agências que a gente recebe essas imagens. E quem é que está ali fazendo isso, mostrando e conversando com essa Palestina? É um jornalista, é um profissional da imprensa e que no comecinho dessa semana 6 foram mortos nessa tenda, que o ataque era na tenda. O ataque foi à tenda dos jornalistas, que era ao lado de um hospital, inclusive, que também já é entendido como crime de guerra você atingir um hospital, porque para além de podem ter soldados ali, mas um hospital inteiro recebe pessoas, né, civis, principalmente. Então sempre a morte de um civil é lamentável numa guerra. Para a gente encerrar, professor, já falou bastante sobre a questão do Netanyahu, né, dele dizendo que vai terminar sim o trabalho, que isso é sempre num tom da ameaça, porque a gente nunca sabe exatamente o que ele está falando. Acho que dá para a gente falar sobre uma outra guerra, que é da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, enfim, que também já dura anos, e que durante essa semana tem um novo capítulo. Né? Trump conseguiu, né, aparentemente, a gente só acredita vendo, né, quando acontecer, mas Trump está conseguindo aí esse encontro com Putin. A gente ainda não sabe exatamente se vai ser Trump e Putin, a gente vê essa imagem que aconteceu lá no primeiro governo do Trump, mas se no segundo governo eles vão ter esse encontro importante, porque é basicamente sobre um cessar-fogo entre entre Rússia e Ucrânia. Trump colocou a questão do cessar-fogo como determinante para o tarifaço que ele vai impor à Rússia. Então é muito esperado, inclusive para o restante do mundo, principalmente para os países do BRICS, porque tem a questão das sanções secundárias. Então quem faz negócios com a Rússia pode entrar aí nesse balaio de tarifas maiores, tarifas secundárias. É o caso do Brasil, é o caso da Índia. Então que o cessar-fogo é esperado por diversos motivos, é claro, principalmente para que a guerra acabe, mas também em relação ao tarifaço, né, professor? E aí esse encontro está marcado para o dia 15 dessa semana. Talvez aconteça, talvez não, mas tem essa questão, né, vinculada, o quanto o Trump consegue unir diversas questões e fazer com que o mundo inteiro observe as imposições dele e torça para questões que, inclusive, muitas vezes nem envolve o país diretamente, como é essa questão do tarifaço. Natália, esse anúncio, né, desse provável encontro entre Trump e Putin para tratar, entre outros temas, da guerra na Ucrânia, retoma o final de... A gente precisa... Retoma não, voltar um pouquinho no final de fevereiro, quando tivemos aquele encontro trágico, humilhante, né, com o Trump com o Zelensky, né, no Salão Oval, e ali o Trump já tinha indicado qual seria o mapa da rota para resolver a questão da Ucrânia, ou seja, de que a Ucrânia será sacrificada. Ou isso quer dizer o quê? A Ucrânia perderá 1/5 do seu... E Trump voltou a ecoar esses pontos, né, também quando anunciou esse encontro com Putin, em que ele quer resolver a questão da guerra à sua maneira, ou seja, se impondo, né, impondo uma solução que para os ucranianos certamente é uma derrota, é uma humilhação, depois de 3 anos e meio de guerra, porque o Trump quer encerrar o financiamento da guerra. Então, ele não é que ele considera se a guerra vale a pena ou não, né, seguir fazendo uma frente contra a Rússia, mas ele quer se aproximar também da Rússia, fazer negócios com a Rússia, ou seja, as sanções não funcionaram como eles previam, agora eles querem aumentar as sanções, mas não diretamente a Rússia, mas indiretamente, ou seja, como você mencionou, Índia, Brasil, outros países, Turquia, que fazem, né, negócios com a Rússia,
Claro, o Brasil precisa de fertilizantes. Se o Brasil não conseguir fertilizantes da Rússia, ele vai buscar onde esse fertilizante? Então, isso seria um duplo golpe na agricultura brasileira. Um com as tarifas e o outro impedindo também de ter acesso aos insumos básicos para a produção agrícola, sobretudo a produção agrícola comercial. Então, é esperado, a gente pode esperar que se esse encontro ocorrer, certamente a Ucrânia que terá sido, usando um termo, né, terá sido rifada nessa lógica do Trump, que é dizer, olha, vocês perderam, vocês só estão de pé ainda porque nós é que sustentamos vocês financeiramente, militarmente, com logística, enfim, apoio, né, apoio, inteligência, e o fato é que em grande parte isso é verdade, né? Então, até a internet que é utilizada lá. Então, o encontro deve avançar, né, sobre o território ucraniano e vai ser muito difícil convencer o Trump de que o Putin, ou melhor, ao contrário, o Trump convenceu o Putin de que basta o que tem que fazer é tirar as tropas dele de lá. E vale lembrar, Natália, o último ponto, que o Trump anunciou semana passada que dois submarinos nucleares dos Estados Unidos estavam próximos da Rússia, né? Então parecia que ele estava numa posição mais de hostilidade a Putin e agora em seguida veio esse anúncio desse encontro. Então, e lembro também que em 1985, 86, o ex-presidente Ronald Reagan, né, do partido dele, republicano, do Trump, encontrou em Reykjavik, na capital da Islândia, com o Mikhail Gorbachev, que foi ali um aperto de mãos que começou ali, de certa forma, o fim da Guerra Fria. E agora o Sim. Trump também, ao receber Putin no Alasca, o Putin está indo aos Estados Unidos depois de 20 anos, e, portanto, no território dos Estados Unidos, tenta dar também um ar parecido dessa de um grande, né, de um grande encontro, que certamente, se levar ao fim da guerra da Ucrânia, terá sido um grande encontro. Agora, também é cercado de expectativas, né, porque ele não fará com o Putin o que ele fez com o Zelensky, né, no Salão Oval da Casa Branca. Exatamente. Ali é um conflito de titãs, né? Putin já há bastante tempo, muito mais tempo, né, em governo do que o Trump, mas o Trump é um grande negociador, né, um histórico gigante de empresário bem-sucedido e uma pessoa extremamente midiática, né? Já teve reality show, enfim. Vai ser um encontro bem interessante de se assistir com certeza e pode acontecer nessa semana, no dia 15 de agosto. Mas a gente só acredita vendo, né, professor? Obrigada, viu? Eu conversei com o internacionalista Roberto Goulart sobre tantos assuntos. A gente falou sobre a Colômbia, sobre Brasil, sobre Netanyahu, Israel, faixa de Gaza e agora sobre esse possível encontro do Trump com o Putin. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia, Natália, bom trabalho para vocês e obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom. Bom trabalho. Vamos falar sobre